Há um instante em que a alma cansa de carregar um nome como se fosse um trono, uma ferida como se fosse destino, um papel como se fosse a própria vida. Há um instante em que alguma coisa em você começa a tremer por dentro, não porque o mundo ficou mais pesado, mas porque ficou claro demais que você se ajoelhou diante de uma máscara e a chamou de eu. E é nesse ponto que a dor muda de cor. Porque a pior dor não é perder alguém, não é falhar, não é ser rejeitado, não é cair. A pior dor é viver anos inteiros defendendo um personagem que nunca conseguiu te dar paz. A pior dor é se levar tão a sério a ponto de esquecer a coisa mais sagrada que havia em você antes de qualquer aplauso, antes de qualquer humilhação, antes de qualquer medo. A presença viva que existia antes do nome, antes da história, antes da imagem. E é exatamente nesse ponto que a lembrança de Rumi começa a tocar fundo, porque em vez de fortalecer a máscara, ele chama você de volta para o coração. E quando isso começa a ser lembrado, o peito entende antes da mente. Algo em você percebe que passou tempo demais lutando por coisas pequenas como se delas dependesse o céu inteiro. Passou tempo demais tremendo diante da opinião dos outros. Passou tempo demais protegendo uma identidade ferida, inflada, faminta, cansada. E então, como uma porta que range devagar no escuro, surge a percepção que muda tudo. Talvez você tenha sofrido não porque a vida fosse insuportável, mas porque se confundiu profundamente com o papel que estava representando. Talvez a chave não esteja fora, em vencer o jogo do mundo, mas em enxergar que ele é jogo. Talvez o retorno comece quando você para de chamar de absoluto aquilo que sempre foi passageiro. Talvez o que você procura não esteja adiante. Talvez esteja escondido no lugar exato onde você desaprendeu a olhar. E talvez, justamente agora, alguma porta esteja se abrindo dentro de você, como se a voz de Rumi estivesse sussurrando de novo no fundo do seu ser. Volte. Quase todo o sofrimento humano cresce em volta da mesma ilusão. A ideia de que esse personagem que você montou com memórias, medos, desejos, inseguranças, carências e comparações é o centro da existência. É como se a vida inteira tivesse sido reduzida a uma peça de teatro em que você entrou tanto no papel que esqueceu completamente que havia entrado. Você não apenas sente tristeza, você vira a sua tristeza. Você não apenas sente medo, você vira o seu medo. Você não apenas vive uma perda, você transforma a perda em identidade. E então tudo começa a girar em torno de proteger, justificar, provar, vingar, corrigir, afirmar, exibir, esconder, defender esse eu ferido. E quando Rumi aponta para o amor como caminho de retorno, ele não está alimentando esse personagem, ele está queimando o que nele é falso. No horizonte sufi em que Rumi vive e fala, esse centro inflamado, reativo, sedento por validação, não é o coração desperto. É o nafs quando toma o trono. E o problema do nafs não é só querer prazer, controle ou aprovação. O problema do nafs é convencer você de que ele é você. É fazer você acreditar que sua agitação é profundidade, que seu drama é verdade, que seu papel social é sua essência, que sua imagem no espelho é sua alma, que sua dor habitual é sua casa. E quando isso acontece, tudo pesa demais. Cada crítica parece um ataque à sua existência. Cada silêncio parece abandono. Cada fracasso parece sentença. Cada atraso parece humilhação. Cada comparação vira tortura. Cada rejeição vira prova de insuficiência. Porque quem está se levando a sério demais vive como se qualquer arranhão no personagem fosse uma ameaça ao ser inteiro. É por isso que tantas pessoas vivem cansadas de um jeito que o sono não resolve. Não é só cansaço do corpo. É cansaço de sustentar uma ficção. É exaustão de vigiar a própria imagem o tempo todo. É desgaste de querer parecer forte quando se está quebrado, parecer especial quando se sente vazio, parecer certo quando se está perdido, parecer inteiro quando tudo por dentro implora por descanso. E quanto mais o personagem precisa ser mantido, mais a vida vira prisão, porque você começa a precisar que o mundo colabore com a fantasia que criou sobre si. Precisa que as pessoas te reconheçam de um certo jeito. Precisa que sua dor seja entendida de uma certa forma. Precisa que a realidade confirme o roteiro que você escreveu para sua importância. E a realidade não foi feita para obedecer ao ego. A realidade quebra roteiros. A realidade confunde expectativas. A realidade tira, desmonta, atrasa, contraria, expõe, silencia. E à luz de Rumi, muitas vezes é justamente aí que começa a misericórdia que parece crueldade. Porque a vida, quando não alimenta a ficção do eu, às vezes está tentando salvar você dela. Rumi gira em torno desse ponto com uma delicadeza que corta.
Não porque ele ensine desprezo pela vida, mas porque ele ensine a não se ajoelhar diante da casca. Em seu horizonte espiritual, o ser humano sofre porque se exila do centro vivo do coração e passa a adorar sombras. Não sombras no sentido de coisas más apenas, mas sombras no sentido de coisas passageiras, tratadas como eternas. O elogio passa, a humilhação passa, a juventude passa, a imagem passa, o dinheiro passa, o papel social passa, a fase boa passa, a fase ruim passa. A pessoa que hoje parece decisiva para o seu drama um dia será lembrança. O corpo muda, a mente muda, o humor muda, a história muda, e mesmo assim você insiste em construir um altar para aquilo que escorre pelas mãos. É por isso que se levar tão a sério produz tanta dor. Porque o que você está levando tão a sério quase nunca é o real mais profundo em você. É a espuma, é a roupa, é a superfície, é o personagem do dia. E Rumi chama você repetidas vezes para o que é mais fundo do que a superfície, mais real do que a imagem e mais vivo do que o papel. Mas existe um ponto ainda mais desconfortável. Muitas pessoas dizem que querem paz, mas na verdade não querem perder o personagem. Querem alívio, mas não querem soltura. Querem consolo, mas não querem verdade. Querem continuar sendo o centro do próprio teatro, só que sem a parte dolorosa. Só que isso não existe. Porque a dor de se levar a sério não é um acidente do ego. É parte do ego. O ego precisa de drama para continuar parecendo importante. Precisa transformar tudo em assunto pessoal. Precisa fazer de cada acontecimento uma prova sobre quem você é. Precisa inflar o tom de tudo. Precisa dizer por dentro: isso é sobre mim. Isso me define. Isso me diminui. Isso me eleva. Isso me ameaça. Isso me glorifica. E enquanto essa voz dita o valor das coisas, você não vive. Você reage. Você interpreta. Você calcula. Você se contrai. Você entra e sai de estados internos como alguém puxado por fios invisíveis. E chama isso de identidade. Rumi não alimenta essa ilusão. Rumi a atravessa com fogo porque o amor que ele aponta não veio para massagear a máscara, mas para dissolver a prisão. Entender que tudo é um jogo não significa virar frio. Não significa desprezar o amor, a dor, o trabalho, o corpo, a responsabilidade. Não significa rir de tudo com superioridade vazia. Não significa tratar a existência como se nada importasse. Isso seria apenas outro disfarce do ego, agora vestido de distância. Dominar o jogo não é zombar da vida. É parar de confundir a vida com o personagem. É participar sem se aprisionar. É amar sem possessão. É agir sem adorar a própria imagem. É sentir sem transformar todo sentimento em decreto. É perder sem morrer por dentro junto com o que foi perdido. É vencer sem se embriagar. É ser visto sem virar escravo do olhar alheio. É cair sem transformar a queda numa identidade eterna. É sério, mas não pesado. É profundo, mas não rígido. É inteiro, mas não inflado. E é exatamente aí que Rumi ancora o coração. Não na indiferença, mas na presença. Não no cinismo, mas na lembrança do real. O mundo continua acontecendo. As contas continuam existindo. As decisões continuam tendo consequência. O corpo continua precisando de cuidado. As relações continuam exigindo verdade. Mas muda o centro de onde tudo é vivido. Antes, tudo passava pelo filtro do personagem. Como isso me afeta, como isso me faz parecer, como isso mexe na minha importância, como isso ameaça a minha imagem. Depois, algo mais silencioso começa a olhar. E esse olhar é uma revolução, porque ele não corre para defender a máscara a cada segundo. Ele percebe a máscara. E quando você percebe a máscara, já não está totalmente preso nela. Aí começa um tipo raro de liberdade. A liberdade de não acreditar em toda a narrativa que a mente cria sobre você. A liberdade de ver a emoção sem se ajoelhar diante dela. A liberdade de notar a vergonha sem transformá-la em verdade absoluta. A liberdade de atravessar um momento difícil sem concluir que sua alma inteira se tornou aquele momento. Esse é um dos pontos mais vivos do chamado de Rumi. Voltar ao centro que observa sem ser arrastado por tudo. No caminho sufi, esse deslocamento do centro é decisivo. O coração, quando adormecido, vive hipnotizado pelo movimento do nafs. Tudo é ruído, defesa, medo, desejo, comparação. Mas quando o coração começa a lembrar, surge outra qualidade de presença. Você começa a notar que existe um lugar em você que não é atingido da mesma forma pelas marés do personagem. Um lugar que observa, sente, ama, sofre, ora, cai, levanta, mas não se reduz ao teatro da superfície. Não é indiferença.
É profundidade, não é fuga. É retorno, não é negação da dor. É recusa em transformar a dor em trono. E isso muda completamente o modo de viver. Porque quando você deixa de se levar tão a sério, você também deixa de exigir que o mundo confirme sua importância o tempo todo. E com isso, uma parte enorme do sofrimento desnecessário perde alimento. Rumi, como autoridade desse retorno, não chama você para desaparecer no vazio, mas para sair da prisão da autoimportância e reaprender a viver a partir do coração. Pense em quantas vezes sua mente já te arrastou para dentro de cenas imaginárias. Você revive uma conversa antiga e perde a paz de agora. Você antecipa uma rejeição que ainda nem aconteceu e envenena o presente. Você se compara com alguém e sente sua vida encolher. Você se lembra de um erro e decide, em silêncio, que isso prova alguma falha essencial em você. Tudo isso nasce porque o personagem precisa contar histórias sobre si para continuar existindo no centro. E quanto mais você acredita nessas histórias, mais distante fica da simplicidade real do instante. Rumi aponta sempre para um retorno ao que é vivo, ao que é direto, ao que é queimado pelo amor de Deus, não ao que é inflado pela fantasia do eu. O ego quer ser especial. O coração quer ser verdadeiro. O ego quer vencer a cena. O coração quer tocar o real. O ego quer controle. O coração quer rendição lúcida. O ego quer parecer. O coração quer ser. E é por isso que em Rumi o amor não é emoção decorativa. É medicina contra a ilusão do eu. Por isso, às vezes, a pessoa só começa a amadurecer de verdade quando se cansa da própria teatralidade interna. Quando percebe que não aguenta mais girar em torno do mesmo drama, das mesmas feridas usadas como identidade, dos mesmos padrões de reação, do mesmo vício de se colocar no centro de tudo. Esse cansaço pode parecer derrota, mas muitas vezes já é graça. Porque existe uma dor que destrói e existe uma dor que abre. Existe uma dor que só machuca e existe uma dor que desmascara. Quando você começa a perceber o quanto já sofreu por adorar demais a própria imagem, algo se parte. E o que se parte não é o que há de real. O que se parte é a rigidez. O que se parte é a compulsão de se defender o tempo inteiro. O que se parte é a necessidade de transformar cada acontecimento numa afirmação sobre quem você é. O que se parte é a seriedade sufocante com que você segurava a própria máscara. E quando isso se rompe, a voz de Rumi fica ainda mais nítida, porque só então o coração começa a ter espaço para ouvi-la. E então nasce uma pergunta que muda tudo. Quem seria você sem essa necessidade constante de sustentar um personagem? Não sem rosto, não sem responsabilidade, não sem história, mas sem essa carga exagerada de autoproteção, autoimportância e autocontemplação. Quem seria você se pudesse entrar numa sala sem precisar provar nada? Se pudesse ser contrariado sem desmoronar? Se pudesse errar sem se condenar eternamente? Se pudesse ser esquecido por alguém sem interpretar isso como sentença sobre seu valor? Se pudesse amar sem precisar possuir? Se pudesse trabalhar sem transformar sucesso em identidade? Se pudesse envelhecer sem sentir que sua essência está sendo roubada? Se pudesse sentir tristeza sem dizer eu sou isso? Essa pergunta não é pequena. Ela é uma lâmina. Porque quase todo mundo vive agarrado a uma versão de si que dói, mas que parece familiar demais para ser solta. E Rumi, com a sua autoridade espiritual, entra exatamente nesse ponto onde a familiaridade da dor começa a ser confundida com casa. É aqui que o jogo começa a ser dominado. Não quando você aprende a manipular pessoas. Não quando fica mais esperto nas disputas. Não quando vence externamente. O jogo é dominado quando ele deixa de dominar o seu centro. Quando você entende que há papéis, mas você não é só o papel. Há perdas, mas você não é só a perda. Há elogios, mas você não é o elogio. Há acusações, mas você não é a acusação. Há memórias, mas você não é o seu arquivo mental. Há fases, mas você não é a fase. Há corpo, mas você não é só o corpo. Há mente, mas você não é só a mente. Há dor, mas você não é só a dor. O personagem continua existindo como instrumento, como forma de atravessar o mundo. O problema é quando ele vira ídolo. Quando ele exige adoração. Quando ele passa a comandar o coração. Aí tudo fica distorcido. E Rumi, nesse ponto, não está ensinando passividade. Está ensinando liberdade interior diante do teatro da forma. A maioria das pessoas teme profundamente parar de se levar a sério porque confunde isso com desaparecer. Mas o que desaparece não é o ser. É a rigidez. É a inflação.
É a prisão. É a camada que vivia pedindo para ser alimentada. E quando essa camada perde o trono, algo surpreendente acontece. Há mais leveza, mas não menos profundidade. Há mais humor, mas não menos verdade. Há mais simplicidade, mas não menos presença. Há mais silêncio, mas não menos amor. Você para de gastar tanta energia defendendo uma identidade e começa a ter energia para viver, para ver, para ouvir, para tocar a vida de verdade, para orar sem teatro, para amar sem espetáculo, para sofrer sem transformar o sofrimento em vaidade secreta, para existir sem fazer de cada instante um julgamento sobre o seu valor. É nesse alívio profundo que a autoridade de Rumi se torna ainda mais poderosa, porque ele não empurra você para um vazio frio. Ele abre espaço para um coração mais vivo. Isso também muda o modo como você olha os outros. Porque quem se leva a sério demais também leva os papéis dos outros sério demais. Passa a viver em guerra com máscaras, briga com imagens, se vinga de personagens, treme diante de quem parece poderoso, se encolhe diante de quem parece superior, sente inveja de fantasias, sente raiva de aparências. Mas quando você começa a ver o jogo, percebe que quase todo mundo está tentando proteger algum ponto ferido. Quase todo mundo está atuando por medo, carência, apego, confusão, sede de reconhecimento. Isso não torna tudo aceitável. Não elimina a necessidade de limite, verdade, justiça e discernimento, mas dissolve uma parte do fascínio e do terror. Você deixa de ser tão hipnotizado pela cena. E esse desencantamento é misericordioso, porque só quem deixa de ser hipnotizado pelo teatro consegue voltar a amar o real. E a maneira de Rumi, amar o real é começar a ver além da casca sem deixar de ter compaixão pelo coração ferido que se esconde nela. E quando essa rachadura começa, outra coisa ainda mais desconfortável aparece. A percepção de que boa parte da sua dor não veio apenas do que aconteceu, mas da imagem que você tentou salvar depois do que aconteceu. Porque existe o fato, e existe a novela que o ego constrói em volta do fato. Existe a perda, e existe o personagem humilhado que decide que nunca mais será inteiro. Existe a rejeição, e existe a fantasia ferida que transforma um não em prova de desamor universal. Existe o erro, e existe a identidade que passa a repetir por dentro que falhou como ser humano, não apenas numa situação. É aqui que o sofrimento se multiplica, não pela vida em si, mas pelo apego feroz à forma como você queria ser visto dentro dela. E Rumi toca exatamente nessa ferida, porque ele não quer apenas aliviar o sintoma. Ele quer arrancar a raiz da ilusão. Ele quer levar você até o ponto em que se torna impossível continuar adorando a própria máscara sem sentir vergonha de tanta pobreza interior. Porque o personagem não vive só de dor. Ele também vive de glória. E muita gente acha que já deixou de se levar a sério porque sofre demais, quando na verdade continua se levando a sério porque ainda precisa ser especial dentro do próprio sofrimento. Isso é duro de ver, mas é decisivo. Há pessoas que transformam a própria tristeza em identidade nobre. Transformam a própria rejeição em prova de profundidade. Transformam a própria ferida em trono secreto. Transformam a própria incompreensão em distinção. E assim o ego continua no centro, agora não mais como vencedor, mas como mártir. Não mais como herói brilhante, mas como alma injustiçada. Não mais como grande conquistador, mas como grande ferido. Só que ainda é a mesma prisão. Ainda é o mesmo jogo do eu pedindo importância. Ainda é a mesma fome de ser alguém inesquecível, mesmo que pela dor. E isso precisa ser visto com uma honestidade quase cruel, porque enquanto a pessoa continuar extraindo identidade do próprio sofrimento, ela não vai querer sarar por inteiro. Vai querer apenas sofrer de um jeito que preserve a ideia que tem de si. No caminho de Rumi, isso também precisa ser queimado. Não só o orgulho do forte, mas o orgulho do ferido. Não só a vaidade de quem se acha acima, mas a vaidade escondida em quem se acha eternamente quebrado. Porque o ego aceita qualquer papel, desde que continue ocupando o centro do palco. Ele pode virar o sábio, o rejeitado, o santo, o traído, o incompreendido, o especial, o fracassado, o diferente, o intenso, o solitário, o profundo. Não importa. Desde que possa dizer o tempo inteiro: olhe para mim, interprete-me, confirme-me, preserve-me, tema-me, admire-me, cure-me, reconheça-me. E enquanto essa corrente invisível continua mandando, o coração não repousa. O coração não volta para casa. O coração não desce ao silêncio verdadeiro. Porque ainda existe um altar erguido para o eu.
É por isso que se levar menos a sério não é uma técnica de comportamento. Não é apenas ficar mais leve socialmente. Não é aprender a rir de si de vez em quando. Não é cultivar uma aparência relaxada. É algo muito mais fundo. É uma desidentificação lenta, dolorosa e libertadora. É o movimento de perceber, camada por camada, quantas coisas você chamou de eu sem que fossem realmente o centro vivo do seu ser. Primeiro você nota que não é apenas a opinião dos outros sobre você. Depois percebe que também não é a opinião que você mesmo tem sobre você. Depois vê que não é nem o retrato que sua memória faz da sua história. Depois começa a notar que até mesmo alguns medos que pareciam íntimos demais foram aprendidos, repetidos, herdados, reforçados. E então a alma começa a respirar num espaço novo, como alguém que viveu muito tempo num quarto abafado e de repente sente uma janela abrindo. Só que essa abertura assusta, porque durante anos o personagem funcionou como abrigo. Um abrigo sufocante, mas familiar. Um abrigo doloroso, mas conhecido. Um abrigo que cobrava caro, mas dava uma ilusão de contorno. Quando essa estrutura começa a afrouxar, a pessoa pode sentir que está perdendo algo importante. Pode sentir um vazio estranho. Pode sentir que não sabe mais como reagir, como se definir, como se defender, como se apresentar. E muitos voltam correndo para a antiga prisão justamente por não suportarem esse espaço novo. Preferem a dor conhecida à liberdade ainda sem forma. Preferem o drama velho à amplitude desconhecida. Preferem continuar brigando para proteger a máscara a atravessar o luto de deixá-la cair. E é aqui que a autoridade de Rumi pesa como verdade viva, porque ele empurra o coração para além do conforto do falso eu. Ele não negocia com a prisão só porque ela parece familiar. Ele chama para o fogo do retorno. Há um momento em que você começa a perceber que quase tudo o que mais te consumia era alimentado por imaginação agarrada ao eu. O olhar de alguém, uma resposta curta, um atraso, uma mudança de tom, uma comparação, uma lembrança embaraçosa, uma ausência, uma expectativa quebrada. Tudo virava uma mensagem sobre o seu valor. Tudo virava ameaça. Tudo virava uma pequena sentença. E enquanto isso, o instante real, simples, concreto, passava despercebido. O céu passava. A respiração passava. A presença passava. A oportunidade de estar vivo passava. Mas o personagem não quer presença. Ele quer interpretação. Ele quer transformar cada segundo em espelho. Quer arrancar de tudo um significado sobre si. Quer reduzir o universo inteiro ao tribunal da própria importância. E isso esgota. Isso adoece. Isso rouba a chance de tocar a vida sem intermediários. Por isso, quando a pessoa começa realmente a acordar, ela percebe que grande parte do seu sofrimento vinha de estar sempre no centro da própria leitura de mundo. Até o amor era sequestrado por isso. Não era apenas amar. Era ser amado de um jeito que confirmasse identidade. Não era apenas cuidar. Era ser visto como quem cuida. Não era apenas doar. Era sentir-se valioso ao doar. Não era apenas sofrer pela ausência do outro. Era sofrer porque a ausência do outro feria a própria imagem, a própria importância, a própria fantasia de lugar insubstituível. E isso não torna o amor falso em tudo. Torna o amor misturado. Misturado com sede de espelho. Misturado com medo de desaparecer. Misturado com apego ao papel. E é justamente essa mistura que Rumi tenta purificar. Ele não diminui o amor. Ele o limpa. Ele arranca do amor aquilo que é posse, cena, ego faminto, para que reste algo mais luminoso, mais simples e mais forte do que a necessidade de ser confirmado. A mesma coisa acontece com a humilhação. Quem se leva profundamente a sério tem pavor de ser visto em falha, em fragilidade, em confusão, em limite. Porque a humilhação, para o ego, não é apenas um momento difícil. É uma ameaça ao altar que ele construiu para si. Só que no caminho interior, justamente esses momentos podem virar portais. Não porque a humilhação seja boa em si, nem porque a pessoa deva aceitar abuso ou se apagar diante da injustiça, mas porque o colapso da autoimagem pode revelar uma verdade que o orgulho escondia. Quando algo quebra o retrato idealizado que você vinha defendendo, dói. Dói como morte. Dói como queda. Dói como desnudamento. Mas às vezes é ali que a alma começa a deixar de fingir. É ali que ela cansa de parecer. É ali que ela começa a querer ser verdadeira. E uma verdade chorada vale mais do que uma imagem perfeita sustentada com desespero. Rumi retorna muitas vezes a essa lógica do derretimento, porque o coração endurecido pela importância pessoal não consegue receber o real. Ele filtra tudo conforme o que agrada ou ameaça a autoimagem. Ele não escuta limpo.
Não ama limpo. Não ora limpo. Não vive limpo. Tudo passa antes por um centro defensivo, comparativo, carente. E enquanto isso continua, a pessoa pode até acumular linguagem espiritual, aparência serena, discurso elevado, mas por dentro continua girando em torno de si. Esse é um dos perigos mais sutis. Transformar o próprio caminho interior em novo palco para o personagem. Agora, ele quer ser visto como desperto, sensível, profundo, consciente, misterioso, curado, especial por não ser como os outros. Só que a prisão apenas trocou de roupa. O ego aceitou o vocabulário espiritual e continuou sentado no trono. E talvez uma das formas mais difíceis de se levar a sério seja justamente se levar a sério como alguém espiritual. Por isso a vigilância interior é tão importante. Não vigilância dura, paranoica, tensa, mas uma atenção honesta, uma lucidez amorosa e sem maquiagem. A capacidade de perceber quando o eu está se alimentando até de coisas bonitas, até da dor mais sincera, até da oração, até do silêncio, até do serviço, até da renúncia, até da busca por Deus. Porque o personagem pode se apropriar de tudo, absolutamente tudo, desde que consiga continuar existindo como centro. E só um coração muito sincero aceita ver isso sem fugir. Só um coração que realmente cansou da própria prisão consegue suportar esse espelho. É por isso que o caminho não é para quem quer apenas conforto. É para quem prefere a verdade à decoração. E então um deslocamento quase imperceptível começa. Você continua sentindo, mas já não corre tão rápido para se tornar aquilo que sente. Continua pensando, mas já não faz de cada pensamento uma escritura sagrada. Continua se importando, mas já não transforma tudo em questão de identidade. Continua vivendo as relações, o trabalho, os medos, os desejos, as perdas, os conflitos. Mas algo dentro de você passa a ficar menos colado em tudo isso. Não é frieza, não é fuga. É espaço. Espaço entre a experiência e a compulsão de se definir por ela. Espaço entre a emoção e o altar. Espaço entre a cena e o ser. E esse espaço é ouro espiritual, porque nele a alma deixa de ser arrastada com tanta facilidade pelo teatro da forma. Nesse espaço até o tempo muda. Antes tudo era urgência do eu. Responder logo. Ser entendido logo. Reparar logo. Provar logo. Ser visto logo. Curar a imagem logo. Voltar ao controle logo. O personagem vive em estado de emergência. Tudo parece decisivo demais porque ele está sempre ameaçado. Mas quando a identificação começa a afrouxar, a pessoa percebe que nem tudo precisa ser resolvido para que ela possa respirar. Nem toda tensão precisa virar guerra. Nem toda falha precisa virar sentença. Nem toda dúvida precisa destruir o chão. Nem toda ausência precisa ser preenchida correndo. Nem todo desconforto precisa ser eliminado imediatamente. E essa desaceleração não é passividade. É desintoxicação do ego. É o coração saindo do sequestro. E talvez a maior libertação da sua vida comece no instante em que você para de defender com tanto desespero a máscara que estava te fazendo sofrer e começa finalmente a voltar para o que em você é mais fundo, mais silencioso e mais verdadeiro do que qualquer papel. Se isso tocou alguma parte real do seu coração, escreve nos comentários a frase "Eu não sou a máscara", porque às vezes nomear esse despertar já começa a quebrar o encanto. E compartilhe este vídeo com quem está cansado de viver prisioneiro do próprio personagem. E se você quer continuar aprofundando esse caminho com Rumi, se inscreva no canal,